Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, o verdadeiro Evangelho. Se existe o verdadeiro Evangelho de Deus, é óbvio que existem os falsos Evangelhos. Mas vamos direto ao assunto. O apóstolo Paulo enfatizou isso no meio da grande congregação, dizendo: meus irmãos, eu fui posto por Deus como defensor do Evangelho de Deus para combater outros evangelhos, que não são de Deus. Porque quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho a todas as gentes nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Mas alguém pode dizer: o Evangelho já não foi pregado no mundo todo, através de revistas, jornais, rádio, TVs, ou mesmo a internet? Sendo assim, por que ainda não veio o fim? Quero abrir parênteses para responder essa pergunta. O Evangelho que foi pregado no mundo todo não foi o Evangelho do Reino dos Céus. Caso fosse verdade, viria o fim. O Evangelho que foi pregado no mundo todo foi o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da cura, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça e o Evangelho do Pentecoste e outros evangelhos similares a esse. Quero fechar parênteses. Todos esses evangélicos não são o Evangelho do Reino dos Céus, Mas o que é de fato o Evangelho do Reino do Céu? O que é? O Evangelho do Reino do Céu fala de caminho estreito, espinhoso, fala de renúncia a si mesmo, fala da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e diz que somos peregrino e forasteiro em terra alheia, que não pertencemos a esse mundo. Somos cidadãos dos céus. Sendo assim, devemos buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado, e não as coisas desse mundo passageiro. Qualquer cristão que tiver recurso desse mundo, como carros, casa e outros bens, tem que ajudar outros domésticos da fé, independente de denominação evangélica. Pois quem pode ajudar o seu irmão na fé e não faz, comete iniquidade. O Evangelho do Reino consiste que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros do corpo de Cristo e membros um dos outros. Cristo, cabeça da igreja. Deus Pai, cabeça de Cristo. Não existe dois ou mais corpos. Há um único corpo, mas muitos membros. Sendo eles judeus, brasileiros, africanos, europeus, chineses, etc. Todos, sem exceção, estão incluindo em um único corpo, igreja. Esse é o Evangelho do Reino dos Céus. E quando esse Evangelho for pregado em testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Muitos crentes não fazem ideia do perigo que é o Evangelho do Reino dos Céus. O apóstolo Paulo fala com todas as letras: se alguém for pregar um outro evangelho que não seja o Evangelho do Reino do Céu, até mesmo o anjo que desceu do céu, seja ambos amaldiçoados. Até mesmo eu, se pregar um outro evangelho que não seja o Evangelho do Reino do Céu, seja eu amaldiçoado, Caso alguém rejeita o Evangelho do Reino dos Céus e receba um outro Evangelho da prosperidade, do Pentecoste, da graça, de outros similares, com razão vão sofrer, Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém.